Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Xproquirauses que Sombraudes. Tio Spook novamente para continuarmos a nossa análise aqui das médiums que resgatam sei lá o quê. Nós já fizemos a análise dos dois indivíduos e agora nós vamos analisar a casa, os relatos dessa tia aqui, que fala que os livros voam, que as coisas acontecem, a pirotecnia e tudo mais, e a gente já explicou isso para vocês, que isso é Hollywood. É muito ruim quando nós criamos impressões sobre as coisas e passamos a julgar que tudo é espiritual. E não é. Cara, é engraçado, a gravidade, claramente a gravidade podia ser colocada, isso há muitos séculos atrás, como um fenômeno do diabo, onde as pessoas caíam. Oh, meu Deus, o que seria isso? Não é mesmo? Numa época em que a linha do horizonte, achavam que a linha do horizonte era o final do mundo e que ali a Terra era quadrada, né? Então ali tem uma quina, as pessoas passam a quina, continuam na próxima quina e vão até a quina. Então, assim, obviamente a lei da gravidade em um período provavelmente era coisa do demônio. E hoje voltamos a acreditar que a lei da gravidade é coisa do demônio. Olha como o mundo é cíclico e nojento, não é mesmo? Porque quando a gente faz isso, nós estamos indo contra os princípios mais básicos pré-determinados em comum acordo junto à ciência e à humanidade. Mas a tia acha que um livro caiu da prateleira é o diabo. Novamente, isso na Idade Média, ok. Factível, né? Ali a ignorância se perpetuando em uma idade onde as pessoas morriam por espadadas. Hoje, não, né, fia? Mas é uma pena, não é mesmo? A tia tem a cara daquelas tia que fuma derby. Ai, vai Leozius, nós estamos aqui na casa do demônio. Vamos lá, vamos aumentar o volume. With feelings of guilt around an incident with a baby. In addition to their premonitions, the rescue mediums have created these psychic drawings of what they expect. That is significant in some way. This book actually came off and hit like that. Annie, or Anne. A woman with feelings of guilt around an incident with a baby. Ela está falando que existia ali uma ideia de que uma mulher que acabou tendo uma situação complicada com seu bebê, acabou morrendo, uma coisa assim. Ah, elas desenharam, então, não sei. The Rescue Mediums have created these psychic drawings. Então, essas médiums aí criaram esses desenhos por meio das histórias que eram contadas da casa. The ladies arrive at the troubled residence where the tenants anxiously await their help. When the rescue mediums come, I'd like them to give me an answer to what has been happening in this house and hopefully to resolve this situation if that's a possibility. Que perda de tempo. Bom, o casal então chamou essas duas tias aí, desenhistas, para tentar entender o que estava acontecendo na casa, quais eram os fenômenos, o porquê daquilo, o que esses seres queriam. Oh, meu Deus! De novo, né? A espiritualidade, quando realmente estudada, quando conhecida, quando observada dentro de uma ciência das religiões, quando observada dentro dos fenômenos do budismo e do hinduísmo, que eram duas religiões mais tradicionais, que passam a compreender a consciência das pessoas que faleceram, pois as demais crenças não se aprofundaram de uma maneira tão absurda e até mesmo não acreditam na vida após a morte e na possibilidade de seres do mundo espiritual, a não ser um dito diabo que só transita ali em algumas passagens da Bíblia, e não tem know-how para isso. Então é muito complicado pré-determinar o que acontece na casa de indivíduos, levando consigo um viés cristão ou um viés de uma psychic sensitiva que fica lendo o livro de esoterismo. O esoterismo não tem a profundidade das religiões antigas e tradicionais para compreender, estudar e poder até ajudar esses seres. Jackie and Allison are the rescue mediums. Psychics who make house calls. Hello. Hi. Hello. Nice to meet you. I'm Andrea. Hi, Andrea. Jackie. Hi, Andrea. Alison. Nice to meet you. Welcome to Stephen Street. Come on in. Thank you.
Moving to the living room, the rescue mediums sit down with the residents to present their premonitions. A feeling as if being touched. Yes. Ela tem a sensação de estar sendo tocada. Nós falamos sobre a questão do terror noturno na primeira parte do vídeo, das presenças que podem vir a causar, então, a paralisia do sono sobre esta mulher. Lucid dreams. I get that. Right. A lot. Okay. Including last night. Okay. Tem que tomar cuidado com os sonhos, né? Na verdade, assim, sonhos não significam absolutamente nada a não ser sonhos. Achar que sonhos, então, eles são lucid dreams, ou premonitórios, ou que realmente são conversas com espíritos e tudo mais, novamente, são muito devaneios de mentes que a gente não realmente entende. Se você for levar para um viés de Freud, um viés de grandes psicólogos e psiquiatras, eles vão buscar entender o que está por detrás da consciência do indivíduo, da mente do indivíduo, das emoções, das percepções, das relações familiares, da relação da sociedade, porque, assim, a sua maioria são mensagens de subconsciente, mensagens que estão no nosso subconsciente que surgem em algum momento da nossa vida para, então, nos avisar. Existem muitos casos de meninas que foram abusadas pelos próprios pais, né, ou parentes, e que criam uma dupla personalidade. Essa dupla personalidade se manifesta muitas vezes em certos momentos da vida, até mesmo à noite, por meio de sonambulismo, e que começa a mostrar realmente o que aconteceu no seu passado. Então, eu não acredito em sonhos, já falei isso em diversos vídeos. Sonhos, para mim, são somente sonhos. Pré-determinar que sonhos são realmente alguma coisa do mundo espiritual é muito arriscado, é uma armadilha. Novamente, a gente tem que entender a natureza do indivíduo que está sonhando. Como eu dei esse exemplo, e esse exemplo acontece em inúmeros casos espalhados no mundo. Paint that won't stay on a wall. Does that make sense? Yes, it does. Oh my god. A scaredy cat. Oh, yeah. A feeling of darkness and depression. Yes. A sensação de escuridão e depressão. É óbvio, ela está numa casa que ela não tem onde sair, ela está assustada, ela está acuada. É óbvio que ela tem essa sensação da escuridão, da depressão. Severe headaches. Yes. Foi o que eu falei, severas dores de cabeça Those happen. que Michaels tem. Eu falei, não falei na segunda parte do vídeo? O Michael tem dor de cabeça, o Michael tem lá um problema no sistema nervoso dele seríssimo, qual ele somatiza, ele consegue somatizar enfermidades. Anne. I don't know, man. And you had Anne. I did too, yes. Feeling as if there's a cloud overhead and there's nothing you can do to get rid of that. Yes. A lot. Ela tem a sensação de como se tivesse uma nuvem sobre sua cabeça. Foi o que eu falei na primeira parte do vídeo, quando analisamos essa moça. Eu falei sobre os pensamentos que ficam atormentando ela. Ela não tira os pensamentos, ela não consegue sair de suas confusões, ela não consegue achar uma saída para os seus problemas. Isso são excessos de forma-pensamento que agem diretamente no sistema nervoso dela, mas criado por ela. Ela cria tudo isso. Lot. Yeah, it's like a depression almost. Yes. Aren't we? A ghost of a girl. Yes. Fantasma de uma mulher. Como eu falei, esse fantasma de uma mulher é aquela pessoa que fica atrás do balcão. Aquilo é um espírito feminino que acabou morrendo afogado. O que nós temos é um espírito masculino que fica aqui de pé, à esquerda observando, né? Seria a esquerda minha ou a direita dela, que fica observando por ela naquela quina, e um espírito de uma mulher que afogou-se e está deitada aqui no chão. Very much so. All right, don't tell us any more than that then. That was a definite yes, though, It wasn't it? was. Coming up, the rescue mediums track a disturbed spirit. Have company. What is that? What is that? Somebody's got onto my hand. Alguém pegou a minha I've mão? just seen something. Não. The rescue mediums are investigating this. Muito legal. Toronto. O que vocês têm que entender é que isso aqui é um show de televisão. Os shows de televisão, eles são muito combinadinho. Então, o que acontece? Uma produtora
cria então essa ideia de, vamos criar um show com as mediums, com as sensitivas, sem problema. Ela vai então juntar pessoas que têm interesse, geralmente pessoas conhecidas da produtora, amigos indicados, pessoas que se submetem a isso. Eles fazem então uma anamnese, que é mandar então uma solicitação dizendo, olha, quero a permissão e tudo mais, e você me conta um pouco sobre a sua história, quem é você, o que acontece com você. Elas recebem o script com tudo escrito, o que realmente é o que está na casa, o que está acontecendo na casa e tudo mais, e elas vão costurando o enredo. Essas moças, elas não têm absolutamente nada de extraordinário ou super sensitivas ou pessoas que realmente têm essas habilidades, e eu posso analisá-las se vocês quiserem. Toronto neighborhood of Cabbage Town, A feeling of darkness and depression. where the elegant architecture outside hides a troubled presence within. A ghost of a girl. Yes. Não é um fantasma de uma mulher, é de uma menina, já é uma moça mais velha, já deve ter uns 26 anos, 23, 26 anos que está ali na casa. Jack and Allison begin their investigation by exploring the home's exterior. Massive big houses, aren't they? I know. Então vamos lá. O que acontece fora da casa não me interessa em absolutamente nada. O que me interessa é dentro da casa. O que vocês têm que entender é o seguinte: fenômenos que acontecem fora da casa ou ao redor do bairro não me interessa. Quando vocês têm um problema dentro da casa de vocês, a consciência de certos espíritos que já estão inseridas dentro da casa é o que podem fazer a diferença nas suas vidas e não o que faz fora. Então eu não vou procurar o que tem no seu jardim, na sua garagem, eu não vou andar pelos seus vizinhos para justificar os problemas que você tem. Eu vou diretamente no seu quarto, eu vou diretamente na sua sala, eu vou diretamente nos cômodos onde você fica, que é onde o acúmulo de energia sua e da casa ocorre, não andando por aí. Tá? Para você ver como as pessoas elas têm uma percepção absolutamente fraca da coisa, nós temos um espírito aqui. Ela passa tranquilamente e ignora o espírito. Ele está aqui, é um senhor de idade, ele está parado observando. Ele era um indigente, um morador de rua. Ele está aqui olhando, tá? Ele morreu, ele teve alguma doença que acabou afetando a saúde dele, ele morreu na rua e ele ficou aqui. Ele transita pelo bairro. Ela nem percebe a existência dele. Então, quando você tem essas habilidades pré-determinadas, essas habilidades que você auto-predetermina, né? Até porque eu tive certificados retirados de clarividente, tive que passar por testes, aprovações, tive que passar realmente por exercícios que comprovaram a minha clarividência. Então você tem duas pessoas que se autodenominam que elas querem ser e ignoram realmente a presença daquele que está ao lado. Então, se eu tenho a minha antena ligada e dizendo, ok, eu vou verificar tudo que tem na casa de um indivíduo, eu vou trazer a vocês todos os seres que estão na casa da pessoa. E aí a gente separa o que é do bairro, o que são consciências de pessoas, de amigos que faleceram ou que são da nossa família. Então, você vê, elas ignoram a existência de tudo que está ao redor. Então tem algo errado. Porque automaticamente eu explicaria isso para as pessoas que estão vendo o programa e indicaria, olha, nós temos aqui consciências de pessoas que faleceram ao redor. Tá vendo? Ela ignora a presença. Cardiac arrest. Cardiac arrest. Uma pessoa com problemas cardíacos, tocando na parede, procurando então a percepção de uma pessoa que morreu por problemas cardíacos. Na casa dela, aquelas duas consciências que eu vi até então, porque eu não vi nos quartos, eu não vi em outros lugares, as pessoas não morreram por ataque cardíaco, tá? O que nós temos é aquela mulher que morreu afogada e um outro ser que está ali que também não morreu por ataque cardíaco, ele é muito antigo, aquele cara, tá? Esse senhor que está aqui atrás, ela ignora, então ela não tem como prever o que acontece, ela não está direcionada à energia dele, tá? E ele não morreu por doença cardíaca, não. Ele teve uma outra enfermidade que o levou. Não foi cardíaco, não.
Alguém pegou minha mão? Não, isso é um vento que passou e você teve a impressão que era alguma coisa pegando a sua mão, tá? Algumas pessoas relatam essas percepções mais fortes, mas é muito, muito, muito difícil. O que eu falo pra vocês é o seguinte, é interessante a gente esmiuçar esse tipo de coisa para sair então da ignorância. Espíritos não tomam liberdade para fazer esse tipo de coisa. Espíritos não vão pegar nos seus peitos, pegar na sua bunda, pegar no seu pipusquá, não vão enfiar o dedo no seu nariz ou o dedo no seu butico. Isso eles não fazem. Tocar na mão também é algo que eles não vão fazer. Imagina o seguinte, o que acontece com as consciências que então transitam no mundo espiritual? Imagina quando você está perdido. Sabe quando você fica perdido num shopping ou quando você fica perdido em algum lugar? Você fica desesperado observando, você quer tentar achar uma saída. A consciência das pessoas que estão perdidas no mundo espiritual é a mesma coisa. Elas ficam observando as pessoas, mas elas não conseguem entender o que está acontecendo. Dificilmente elas entendem o que foi a morte, o que aconteceu para elas perderem a vida, o porquê que elas não conseguem falar com os indivíduos e os indivíduos não escutam. Mas elas não chegam a tocar, elas não chegam a se aproximar de esbarrar assim. Elas ficam paradas observando. Por isso que muitas consciências preferem cantos. Os cantos da casa são os ambientes mais seguros e propícios para observação. Então elas passam a observar nos cantos o movimento das pessoas e entender o que aconteceu. Quando a gente faz o Ouija, por exemplo, eu trouxe, por exemplo, quando a gente estava jogando o Ouija com o pessoal do... não era muita brisa. Era o pessoal do podcast, o Andrei. A gente estava fazendo aqui o Testando o Demo e o Andrei é cético. E aí apareceu uma mulher. Eu pedi para que a mulher se aproximasse. Mas veja, só quando ela percebeu que eu estava identificando ela, quando realmente a gente teve um contato, eu olhando para ela, ela olhou para mim, eu sabia que ela estava lá, eu a descrevi, ou seja, a mente dela começou a ter os gatilhos para entender o que aconteceu. Ela olha para mim, entende a minha relação e toma a liberdade então de se manifestar. Mas para ela se manifestar, eu tive que identificar quem ela era, onde ela estava, como ela era e tudo mais e convencer a mente dela dizendo, ok, ele entendeu, ele sabe quem eu sou. Aí a pergunta que ela me faz é, quem eu sou? Você sabe me dizer? Ela se aproxima e eu peço para que ela toque na mão do Andrei. Veja, eu, Rodrigo, peço para que ela toque na mão do Andrei. Ela vai, se aproxima e coloca a mão sobre a dele. Então, isso daqui é impossível de acontecer de uma maneira natural. Caso contrário, a gente teria então, imagina que um espírito de um pedo morreu. Esse pedo morre e ele vai até uma escola. Então vocês já tiraram a conclusão do que poderia acontecer com o espírito de um pedo invadindo uma escola cheia de crianças. Você acha que as crianças não seriam molestadas? Eu acho. Então esse tipo de fenômeno, por observação, ele não acontece de uma maneira natural. Se acontecesse de uma maneira natural, nós teríamos então um escândalo advindo de um caos na sociedade, por espíritos que seriam então molestadores, tanto de mulheres quanto de crianças. Então, novamente, precisamos tomar muito cuidado com as percepções do que é um vento, do que é um programa de televisão que elas precisam vender para uma coisa real, tá? They're leading us somewhere. Right, let's go. Let's go! It's like somebody's pulling us. É como se alguma coisa nos conduzisse. Isso é ótimo, maravilhoso para Harry Potter. Isso é ótimo e maravilhoso para Um Senhor dos Anéis. Isso é ótimo e maravilhoso para filmes da sessão da tarde. Mas isso não existe. Não existe dentro do mundo espiritual um espírito que pegue a tua mão, levante e te puxe para. Ele não tem força para tirar e locomover e deslocar você. So obviously need to be here then.
the male spirit leads Jackie and Allison. Agora, de repente, é um espírito masculino. Você viu que elas não falaram nada, mas a locutora já fala. É um espírito masculino que conduziu, então, Jack e Allison. Mas espera aí. As duas não identificaram o que era, quem era, como era. Não. Agora já fala que era um espírito masculino. Vocês entendem? É um enredo já pré-produzido, pré-programado, com diversos cortes, para poder comercializar esse programa para o History Channel, Discovery Channel, Travel Channel, AD, todos aqueles que são canais que gostam de sensacionalismo e que comercializaram o Thomas John, a Teresa Capó Tomás Numbreco, tem outros médios sensitivos ali que todos adoram. Por quê? Porque é o sensacionalismo, tá? Mas, de novo, a gente voltou àquela época do Gasparetto que tinha um canal na Bandeirantes, na Manchete, sabe? Into the home's backyard. And down to the decrepit basement. Faltou o lobo aí. Elas estão, então, no cracked basement, no porão. Olha, tá vendo? Okay, we have company. Ok, nós temos companhia, temos uma porta e um interruptor. A second spirit has met. We have got somebody with us. I can feel somebody around me. Vocês entendem como tudo é uma montagem, como tudo é um show? Veja, quando a gente lida com espíritos e consciência de pessoas que faleceram, a gente tem que ter muito respeito. Quando a gente brinca com as duas aqui, são duas figuras já da mídia, a gente tem que entender que os espíritos que estão na casa, que eles até agora cagaram para isso, estão ali fazendo o programa do Tip Coffee, o sensacionalismo barato. A gente tem que entender que são consciências de pessoas que faleceram, que podem ser teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, podem ser pessoas ligadas à sua família, podem ser até seus filhos, sabe, que faleceram. A gente tem que ter respeito, a gente tem que olhar, entender a natureza desses seres, compreender realmente o que está acontecendo, fazer com que as pessoas tenham a devida explicação, o devido entendimento dentro da espiritualidade, saindo de viés cristão, que é extremamente preconceituoso com relação a outras religiões, como o espiritismo principalmente, tá? Até mesmo os ritos africanos, e começar a elucidar as pessoas para que elas parem de falar besteira. Então, isso daqui é um grande show. Agora, vamos lá. A gente também tem problemas aqui, e temos um problema muito curioso, e aquilo que eu sempre falo. Quando eu comecei nessa indústria vital, aos 16, 17 anos, quando eu fui levado na Horácio Laffer, na Luz Divina, é muito curioso como as pessoas me reconheceram, sem que eu nunca tivesse ido lá. As pessoas me cumprimentaram, vieram falar comigo, falaram, cara, que bom que você voltou. Eu voltei pra onde? Eu nunca entrei no Centro Espírita, é a primeira vez. Não, você está voltando ao Centro Espírita. Quando eu comprei o livro O Druida Reencarnado, do Allan Kardec, na página 221, eu entendi exatamente o que eles falaram. Quando eu tive acesso a esse livro há 15 anos depois. Quando eu entrei na Umbanda e eu comecei a frequentar algumas casas, eu fui até São Caetano, um bairro, acho que é um bairro, né? São Caetano é um pouco, 1 hora de viagem aqui da minha casa, mas assim, cheguei lá, eu fui até o Centro Espírita de lá, entrei e veio o cara falar, quando é que você vai montar o seu Centro Espírita? Eu falei, como assim? Você já tem as 7 linhas aqui, você já pode trabalhar, você já pode abrir o seu Centro Espírita. Quando eu fui até uma linda casa no Jardim São Luís de Umbanda, e tinha lá um rapaz que era o pai de santo da casa, que trabalhava na Malha Metal Leve. Ele me atendeu, me recebeu e olhou para minha cara e falou, quando é que você vai abrir a sua casa? Eu falei, cara, de novo isso? Todos os lugares que eu ia, eu era reconhecido, sem ter o menor conhecimento sobre as coisas. Comecei a estudar, comecei a buscar, comecei a buscar até uma área mais acadêmica. Hoje eu sou docente em ensino religioso, mas eu fui atrás de respostas de diversos porquês. A espiritualidade, ela não sai do seu rabo. A espiritualidade, ela transcende muitos aspectos e ela tem que ser compreendida dentro de diversas esferas, dentro de uma situação social, dentro de critérios
de estudos acadêmicos para a gente poder entender as épocas onde os fatores da espiritualidade realmente ocorrem, como ocorrem, por que ocorrem. E a gente percebe como as pessoas hoje, elas querem ter títulos que elas nunca vão ter, como elas querem ser coisas que não são. E veja, eu adoro música. Eu passei a minha vida estudando guitarra. Não subi num palco e não toquei. Sabe? Eu fico olhando o Eduardo Ardanui, o Rafael Neri, fico vendo grandes guitarristas, grandes músicos que realmente se dedicaram nisso e se tornaram coisas que eu olho e falo, cara, eu nunca vou ser um Eduardo Ardanui. Mas, obviamente, eu vou ser aquilo que eu posso entregar. Eu posso chutar uma bola, mas eu nunca vou ser o Neymar. Eu posso entender um pouco de muitas coisas, mas ser especialista em muitas áreas é muito difícil. Então, assim, a gente sempre quer buscar realizar sonhos ou ser alguma coisa, mas muitas vezes nessa vida torna-se impossível. Então a gente se prepara para as próximas vidas. Quando a gente pega, então, duas figuras tão caricatas, você fala, cara, são pessoas que passam por sensitivas, mas não são ninguém. São pessoas só que caíram na graça do povo ou se autodenominam alguma coisa para poder vender e sobreviver. Enquanto isso não está na esfera de uma mídia, eu acho ok, cara. As pessoas precisam comer, precisam sobreviver. E se ela tem um pouquinho de sua sensibilidade, sendo uma cartomante, sendo uma pessoa que lê mão, sendo uma cigana, ok, ela não está fazendo mal a ninguém. Mas quando isso vai para um programa de televisão e vai para uma esfera mais complexa, a gente já vê que não são profissionais, não são pessoas que realmente poderiam fazer algo por alguém. Torna-se um show de horror. E quando a gente vê a energia das duas, a gente vê que elas são pessoas que têm energias tão confusas, tão complexas, tão não preparada para agir dessa maneira. Você percebe pontos escuros em diversas partes do corpo da pessoa que realmente não se aplicaria a uma pessoa que seria uma sensitiva apta a poder fazer esse procedimento. Eu falo isso porque eu também sinto compaixão pelas duas, ao dizer, cara, não é para você. Você pode fazer qualquer coisa da sua vida, mas quando você entra no critério espiritual e se coloca para ajudar as pessoas, você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida, você tem que abrir mão de muitos aspectos, de amigos, de alimentos, você tem que fazer práticas de purificação todos os dias, você tem que fazer uma entrega maior da sua vida para poder atingir objetivos maiores. E o ruim dessas duas são os seres que elas arrastam atrás delas. E esse tipo de ser é o que mais me preocupa, porque esse tipo de ser, ele age dentro da casa de pessoas que fazem a mesma coisa que essas duas fazem. Aqui atrás, a gente tem uma presença. Só que não é uma presença que está conectada à casa das duas pessoas do início do programa, mas sim está conectado a essas duas pessoas e principalmente nessa senhora. E você sabe o que esse tipo de ser faz com uma pessoa que utiliza da espiritualidade de uma maneira errada? Aí é que é complicado. Eu tenho uma lama budista e que é uma pessoa muito séria, muito rigorosa, uma pessoa muito austera com relação às pessoas e suas opiniões ou posições com relação à espiritualidade. Uma das coisas que ela sempre fala, e é importante sempre ressaltar, é enganar a espiritualidade, enganar a religiosidade, ou mentir sobre a espiritualidade é um dos piores crimes. Porque você está enganando a si mesmo, está enganando os outros,
está enganando algo maior, que seria realmente uma tradição, uma linhagem que você recebe. Então, quando você toma votos dentro do budismo, você não está simplesmente ali dizendo, tá, eu sou obrigado a fazer isso, é como se fosse simplesmente uma cerimônia simples. Não. É algo que você está absorvendo uma tradição. Você está sendo responsável por uma linhagem de pessoas que morreram, de pessoas que se dedicaram a sua vida para aquilo, de pessoas que fugiram de campos de concentração chineses, pessoas que foram torturadas, familiares que foram mortos na China. Porque os chineses perseguem até hoje os budistas. Até hoje. Existem campos de concentração que matam budistas diariamente. Chineses, tá? Campos de concentração chineses. Então, quando você recebe uma linhagem, uma tradição tão bonita do budismo tibetano, você está recebendo uma linhagem de praticantes que morreram, que dedicaram sua vida ao budismo, que foram torturados, que foram massacrados, que foram humilhados, que passaram por situações ruins em decorrência a um povo chinês. E quando você recebe isso, você tem uma responsabilidade muito séria em honrar e preservar essa cultura. E se você apunhalar esse tipo de essa tradição que você recebe, prostituindo os ensinamentos, não seguindo realmente os ensinamentos passados, você vai estar agindo de uma maneira ruim, recebendo então, em troca, coisas ruins para você. O que nós temos aqui então é um ser que acompanha principalmente essa senhora e que está conectado em toda a região do quadril. Essa conexão desse ser sobre essa região do quadril faz com que ela tenha e vá ter problemas de locomoção. Ela futuramente vai estar numa cadeira de rodas. Ela vai ter realmente problemas de locomoção. A maldade que ela faz em utilizar-se da espiritualidade para comercializar algo que ela não deveria, ou para enganar e iludir pessoas com as suas mentiras, vai se voltar contra ela. Então o que você tem é a lei do karma funcionando contra ela. Isso acontece em todo tipo. Eu conheço estelionatários que estão na internet e que fazem trabalho de amarração amorosa, destruição, toda aquela merda, pacto com não sei quem, pacto com mamon, pacto com pera, pacto com melancia. Eles comercializam isso. E o que eles têm são diversos seres como esse, que realmente agem então contra a energia deles, aquilo que deveria ser passado para ajudar pessoas de uma maneira nobre, curar, elucidar, ajudar, faz com que então eles comercializem a destruição do próximo. E são esses seres então que imperam na casa e nos templos que essas pessoas erguem. Isso vale para candomblé, quimbanda, umbanda, luciferianismo, goécia, todos esses ritos e religiões que lidam então com pactos, contratos, com manipulação de entidades, com manipulação de seres. Agindo então em pró, em benefício daquele que comercializa esse tipo de coisa, só faz com que esses seres então ajam contra essas figuras, tá? Mas isso a gente nunca vai saber. Quem vai saber é o delegado de polícia, que está repleto de boletins de ocorrência dessas pessoas. Tá? É sério. É sério. Existem pessoas que estão respondendo por vários processos, civil e criminal, e a gente realmente não tem essa informação. Eu sei porque eu já fui na delegacia e já busquei saber sobre algumas figuras e elas tinham muitos boletins de ocorrência. Então, é esse tipo de ser que age sobre figuras como essas, tá? Existem algumas médiums brasileiras, né, aquelas antigas, que são então de televisão,
que tem 10, 15, 20 páginas no Reclame Aqui, de produtos que elas comercializam, de anil mágico, de um monte de coisa, que também tem esses seres em suas casas. Tá? Também. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode chamar de uma maldição dos ditos sensitivos. Tanya, Yeah. when you can. I just had a horrible vision of a woman's face screaming in pain. Não tem nada disso aqui, tá? O que nós temos então é simplesmente os seres dessas duas mulheres. Não tem mais nenhum espírito. Ela pode estar elucidando ali, tipo, criando um enredo, uma história. Mas veja, até agora nada foi justificado sobre as energias da casa daquele casal. Vocês percebem que, tipo, elas entraram num porão, elas saíram para dar uma volta no bairro, comer algodão doce e tudo mais, e de repente cai num porão que, sabe, tipo assim... And I feel sickly as well with this. What have you seen? I've seen a shape move really, really quickly. Ela disse que ela viu a forma da mulher se movendo. Vocês percebem a animação? Vocês percebem que é um enredo de historinha, é uma brincadeira? Come back upstairs. Whoever it is, E veja, assim, o espírito não precisa subir escada, né? Ele é uma consciência que ele se move extremamente rápido. Espíritos não sobem escada, elas podem muito bem subir pela transpassar a matéria. it's moving around with us. Whoever it is, or they. Or they. Você viu que ela voltou para a mesma porta de entrada, é isso? Or they. And it's like we were being pulled into here, then Yeah. when we're here, it's like somebody's running away. Let's go and see what we can find. Okay. It's very strong in here, though, Yeah, it is. isn't it? Very. Following the spirit's trail, Jackie and Alison returned inside the home. Por favor. Então, depois dessa palhaçada, elas voltam então para dentro da casa. Foram no cagódromo, eu quero ver os quartos. What was that? It's like a flash of something. What was that? Do you know what, Jackie? It felt like it was Ela disse que ela viu um flash, ela viu uma luz. here It did. to me. Here. Yeah. Here. Yes. Here! And it was like a flash Here! of something. Não, não tem nada aí de flash. It was very odd. Alison. E os caras botam as imagens ali de uma senhora de branco correndo pela casa. Legal. Something in that room there. Okay, let's follow. Eu quero ver os Body quartos. that you saw. It was adult. Essa aqui é a sala do começo, onde tem aqueles seres, né? Moving through Tá, exatamente a sala do começo. here. Let's just wait a minute then, shall we? Oh, oh. Ih, foi falta ali. Pênalti. Coitado do passarinho. No, it's horrible. Oh, the Aí a gente entra no critério de Hollywood, né? Hollywood adora moscas e bichos mortos. Veja, se você assiste todos os filmes de terror, existe um padrão. É corvo que bate na janela e cai morto. Esse é um padrão de Hollywood. Hollywood adora pássaros que amanhecem na casa, né? Em volta da casa, mortos. Andorinhas, abelhas, moscas. Hollywood ama isso. Isto é, de novo, aquilo que eu falei, um sensacionalismo. De todas as casas que eu entrei, não tinha um passarinho morto. Não tinha nada morto. E eu vou na casa das pessoas, putz, há mais de 20 anos. Nunca aconteceu nada disso. Nunca. Tá? Ah, tinha o Spook mais... Não. Isso aqui é sensacionalismo hollywoodiano. De novo, se você assiste Damien, se você assiste os clássicos de terror, sempre tem um corvo que bate no vidro e morre. Todos os filmes do Exorcista têm esse fenômeno de que, para dizer que a casa é amaldiçoada, é um pássaro que aparece morto. Tirando o Poderoso Chefão, que usa uma cabeça de cavalo ou um peixe, né? Quem assistiu o Poderoso Chefão sabe o que eu falo. Mas todos esses efeitos de poltergeist é sempre um animal morto. Então, nós acabamos de cair numa cena ridícula de Hollywood.
Poor little thing. Oh, I love birds. Oh. It's a real bird, isn't it? It is a real bird. Yeah. I don't want to look at it. Tá? E não tem explicação de onde ele aparece, quer dizer, ele saiu voando, quer dizer, até agora nada. Você vê, cadê Jack, cadê o Andrea, cadê o pessoal olhando e falando, cara, era um passarinho que tinha aqui, entrava e tudo. Não, tá assim, tipo, aparece do nada um passarinho morto. É chato isso, cara, é chato. Eu tava empolgado, gostei da Andrea, gostei ali do Michael, tá legal, entendeu? Mas agora chutou o pau da barraca, ou chupou o pau da barraca, né? Mas é isso, a gente vai continuar daqui a pouquinho. Veja, gente, tudo que eu puder trazer de bagagem da minha vida, para que vocês entendam, dentro de um princípio simples de amostragem, eu frequentei durante, foram mais de 10 anos centros espíritas. Eu frequentei sinagogas, eu frequentei ordens esotéricas, 12 anos na Ordem Rosa Cruz, Martirismo, Sociedade das Ciências Antigas. Eu sou budista desde 2007, eu faço esse trabalho indo na casa das pessoas por mais de 20 anos, eu tenho 30 anos de estudos de religião, tá? Eu não sou que nem esses caras que dizem pra você, aos 2 anos de idade eu já estava vendo coisa. Não, 2 anos de idade você não está vendo absolutamente nada. Tá? O cara, ele fala que ele tem 60 anos de espiritualidade, aí você pergunta, qual a tua idade? Eu tenho 48, você fala, como é que você tem 60 anos de espiritualidade? Mas eu já estou computando quando eu estava na barriga da minha mãe, e na consciência que já estava... Sério, o cara fala que tem 60 anos de espiritualidade, sendo que o cara tem 48 anos de idade. É sério, tá? Então, assim, as pessoas não perguntam, não questionam, não pedem certificados, as pessoas não pedem procedência das pessoas, não fazem, sabe, tipo um semancol, dizendo, cara, como assim você tem 60 anos de espiritualidade e você tem 48 anos? Teve um cara na internet que teve a pachorra de falar isso. Então, assim, a gente tem que ter bom senso sobre as coisas. Eu fui ter o despertar das percepções reais a partir dos 14 anos, quando eu fui atropelado. Eu tenho 48, vou fazer 49 anos. Então eu estou na espiritualidade há mais de 30. Tá? Então assim, quando a gente tem o racional já agindo e o questionar, já começa então a gente correr atrás de respostas, de ir atrás de possibilidades, o que acontece com a nossa vida. Para determinar que 2 anos de idade você está vendo coisa, é loucura. 6 anos de idade eu já via coisa. Você não tinha a menor noção do que você estava vendo. Eu também não tinha. Então, assim, não é uma questão de ser chato. É uma questão da gente entender quem está sendo justo e honesto e quem está sendo um picareta, um estelionatário. Isso é importante, tá? Novamente, tem muita gente errada dentro da espiritualidade e que não nasceu para isso, mas está ganhando rios de dinheiro comercializando coisas que são ruins. Quando você vê esse tipo de coisa, é um sensacionalismo barato para comercializar, então, idiotice a vocês. Tá bom? Por favor, é importante sempre perguntarmos, buscarmos respostas, termos experiências reais, racionais, buscar amparo dentro de uma ótica racional para eliminar fatores e depois entrar na espiritualidade e falar, ok, eu não sei explicar aquilo, eu quero uma resposta. E aí sim, mas enquanto isso, passarinho morto dentro de casa, Hollywood é fogo, viu? Hollywood faz uma escola absurda. Mas vamos ver, eu vou pular essas partes depois. Acho que a gente tem que ir direto mesmo na casa e ver o casal. Eu tô mais preocupado com os dois e do que com esse show. Você viu que, cadê o casal? Cadê? A gente, sabe, fica vendo só essas duas. Eu quero o casal falando. Mas é isso. Bom, como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas.
Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e vai ser levado a uma pagininha. Você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.